22º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Estamos no segundo dia desta edição e ao meu lado está a doutora Vanessa Buzzelato Prestes, que é doutora em Direito pela Universidade de Salento, na Itália, e procuradora do município de Porto Alegre. E nessa edição está no painel 7 falando sobre política urbana, patrimônio cultural e cidades sustentáveis. A sua temática, legislação urbana ambiental e patrimônio cultural. Questão de Estado e não de governo. Doutora Vanessa, alegria recebê-la no nosso canal do Planeta Verde no YouTube. Gostaria que a senhora fizesse inicialmente uma abordagem da sua fala nessa edição do Planeta Verde. Alegria minha, Fabiano. São anos já de Planeta Verde, a gente sempre se retroalimenta nesse congresso, descobre as pesquisas alheias. E o meu tema esse ano, ele se relaciona ao tema mais amplo do Congresso, né? Como nós estamos refletindo sobre os retrocessos, eu resolvi trabalhar a minha abordagem sobre como podemos caminhar para procurar evitar os retrocessos nessa área de patrimônio cultural e de cidades, de legislação urbanística. Em verdade, essa temática, ela é um pouco resultado da minha pesquisa de doutorado e ela trabalha a separação entre o que é matéria de política e o que é a matéria do direito, né? Essa questão das cidades, do urbanismo, historicamente, elas ficaram muito no âmbito da política. A primeira Constituição que nós tivemos, a definição de plano diretor na Constituição, como tu bem sabes, é a de 88. A própria legislação infraconstitucional, ela não é mais segmentada. Nós temos o Estatuto da Cidade, depois Minha Casa Minha Vida, as legislações que vieram sucedendo, trabalhando um microsistema próprio que dialoga com essa questão urbano-ambiental e que constrói esse direito à cidade, né, para o âmbito jurídico. Então, matérias que eram da política, que era da perspectiva do gestor, faço ou não faço, direito à moradia, participação popular, o próprio saneamento, que era uma opção fazer ou não fazer, passa a ser um direito, passa a ter consequências jurídicas pelo não fazer. E o que me parece nessa reflexão, e nós temos isso tanto em matéria da legislação urbanística quanto de patrimônio cultural. E o que me parece, ao longo desses anos todos aí trabalhando com esses temas, é que nós precisamos trabalhar uma dogmática em torno desse conteúdo para reforçar esse núcleo duro que juridicamente hoje nós podemos, digamos assim, manter nessas áreas. Nós estamos num momento de perdas, estamos num momento de desconstituição de uma série de conquistas destas áreas todas. Então, me parece que como pessoas que trabalham nesses temas, como estudiosos do direito, nós precisamos trabalhar os processos de diferenciação. E esse é um processo de diferenciação importante que eu procurei trabalhar para solidificar dogmaticamente e importar e traduzir em ferramentas para que nós possamos discutir em juízo, discutir na jurisprudência, nas ações judiciais, no âmbito administrativo, questões que nós não podemos abrir mão, porque a lei, ela é uma forma da sociedade se proteger como ela mesma, contra ela mesma, como diz muito bem o Luhmann. Então, se a lei está aí colocada, a alteração dela é que vai ocasionar a sua mudança, e não o cumprir ou não cumprir. Já que a senhora está falando aqui da situação atual, contemporânea, de perda de direitos, o tema da sua tese de doutoramento é um tema muito pertinente, que fala sobre corrupção urbanística. O que é isso e como se configura na atual situação brasileira? Bom, primeiro falar de corrupção no Brasil hoje já virou um senso comum, né? Eu confesso, eu comecei a tese há 4 anos, terminei agora, em março, a defendi. E o que eu procurei fazer foi sair desse senso comum, né? No sentido de fazer esse processo de diferenciação. Quer dizer, o que é a corrupção urbanística? É aquela do alvará? É aquela do pagamento para os fiscais, que todo mundo conhece? Mas não foi essa que eu examinei. Eu procurei fazer, enxergar aqueles processos e descrever os processos que a gente não vê. A corrosão dos sistemas nas cidades,
Procurei identificar os ilícitos, melhor dito, que se transformam em ilícitos, as alterações legislativas, né? Os buracos negros. Sobretudo em ano eleitoral, né? Sobretudo em ano eleitoral. Eu fiz um percurso sobre o que ocorreu nos últimos períodos na Espanha, na Itália, em Portugal, e o que eu localizei no Brasil. Nós temos pouquíssima descrição sobre esses conteúdos. Então, e no âmbito do direito, menos ainda. Tem algo um pouco na arquitetura. Perfeito. Aliás, eu queria pegar então essa fala da senhora, porque você está colocando uma questão de método ou de metodologia da pesquisa quando fala sobre a questão descritiva. Exato. Eu queria que você pudesse abordar um pouco mais sobre isso, que é importante para a nossa audiência. Eu acho que essa talvez tenha sido um diferencial da pesquisa que eu aprendi lá. Me parece que a gente não faz muito processo de descrição metodologicamente. A gente já vai direto para as conclusões, digamos assim, na velocidade que se trabalha. Então, o que é esse processo de descrição? É exatamente identificar metodologicamente onde aparecem esses espaços. Eu acessei pesquisas lá que me encantou, por exemplo, o Franco Cacciola. Ele escreve sobre a corrupção na Itália e ele consegue, a partir do exame dos casos de processos judiciais, identificar a corrupção por região da Itália, por tema, por partido político, né? Ele faz uma descrição que permite avançar no processo de compreensão. E é isso que eu acho que nos falta um pouco aqui. E eu procurei fazer, em certa parte, no sentido de avançar nessa possibilidade de descrição para enxergar as diferenciações produzidas e para poder fazer uma retroalimentação do discurso, né, do que nós precisamos observar. Porque o Luhmann trabalha a categoria do observador. E há a autoobservação, mas há também a observação de terceiro nível. Então, como se produz essa observação? Então, foi nessa linha que eu procurei trabalhar e a gente vê claramente esse exemplo que tu colocaste. Nós já tivemos aqui em São Paulo, no período eleitoral do município, que houve todo um projeto invalidado porque os vereadores tinham financiamento das suas campanhas eleitorais por aqueles que estavam, por uma associação que estava por trás das mudanças legislativas num determinado bairro da cidade. Isso é coisa muito comum, se nós formos pensar nas nossas cidades. Pouco estudado, pouco descrito, e ao fazer isso, nós não enxergamos isso como processos corruptivos. Agora, recentemente, isso eu não cheguei a usar na minha pesquisa, porque já estava pronto, mas é necessário agregar. Nós tivemos a discussão com o ministro, que acabou caindo, né, o ministro da Cultura, naquela discussão sobre o projeto de Salvador, para ele incidir no projeto de Salvador que envolvia patrimônio cultural. A reação geral da mídia, mas qual é o problema? Qual é o problema? Mas isso sempre acontece em qualquer área. Então, a falta de diferenciação e de apontamento desse ilícito que se transforma em lícito por corrosão do sistema é algo que a gente não faz no Brasil e que permite os espaços corruptivos. Inclusive, a senhora fala de direito ambiental e tanto de direito urbanístico. Eu queria fazer uma pergunta vinculada ao tema aqui dessa edição do Planeta Verde, que fala sobre retrocessos. Quais são os principais retrocessos ou ameaças, tanto para o direito ambiental quanto para o direito urbanístico? Bom, principais retrocessos, acho que nós estamos num momento, eu me sinto conservadora. É o momento de conservação das conquistas que já tivemos aqui. E eu acho que o grande retrocesso é fazer a mistura de tudo. Né? Então, nós pegamos assim, a alteração do licenciamento ambiental. Ele pega problemas que tínhamos e que precisamos avançar, como a demora, como a diferenciação entre empreendimentos, e coloca tudo no mesmo saco, desregrando, desregulamentando. Agora tivemos recentemente a medida provisória 759,
Nós sempre fizemos processo de regularização fundiária no Brasil. Eu venho de uma cidade que trabalha regularização fundiária urbana há muito tempo, mas colocamos ali vulneráveis e não vulneráveis, situações que precisam de tutela com situações que não precisam de tutela na mesma pacote. Então, para mim, o grande retrocesso é o uso do discurso, né, muito do discurso que nós mesmos produzimos, para fazer uma mistura que não reflete esse estado social e esse estado de direito ambiental que nós que temos na Constituição. E a cada alteração legislativa que afeta diretamente, nós temos mais. A supressão dos parques vem com o discurso do desenvolvimento, medida provisória também, com o discurso do desenvolvimento sustentável. No âmbito das cidades, voltar às áreas rurais, diminuindo os espaços que já eram rururbanos, para dizer que está retornando à área rural. Então, na minha cidade aconteceu isso recentemente, Porto Alegre. Então, nós estamos num momento em que há um uso do discurso e essa falta de profundidade, essa falta de descrição, essa falta de informação para o processo decisório gera a colocar como se fossem as mesmas coisas, situações que nascem de forma completamente distintas e que terão consequências distintas. Eu não posso tratar a regularização de vulneráveis do mesmo modo que os condomínios de luxo de Brasília. O Estado que deve tutelar vulneráveis, como está na nossa Constituição lá estabelecido, ele não tem esse espaço para fazer, mas a legislação está produzindo um conteúdo desse modo. E como reagir? Para a pergunta final aqui. Eu coloco isso na qualidade de juristas. Afinal de contas, nós temos aí a produção normativa, legislativa, caótica, misturando conceitos, como a senhora colocou, mas como, de alguma forma, quem nos acompanha aqui no nosso canal poderia judicializar, o judiciário teria uma expectativa nesse sentido? Qual é a sua perspectiva para, de alguma forma, minimizar ou tentar dar uma resposta a esse quadro? Não combinamos que teria pergunta difícil. Não, eu acho que a primeira questão, eu tenho me questionado muito isso, Fabiana. Eu acho que a primeira questão é a gente compreender o momento que nós estamos vivendo. Tá? Compreender e perceber que há determinadas situações que nós temos que lutar para não mudar, mesmo que elas não sejam perfeitas. Que as mudanças, ela vem com esse caráter liberalizante e de misturar tudo. Então, esse é um ponto. Porque muitas vezes, no afã de aperfeiçoar, ontem eu presidi o painel de informação, que discutiu informação e acesso ambiental, e uma das questões ali colocadas que chamava bastante atenção é que essa era uma matéria que era dada. Tínhamos a lei de acesso, tínhamos a informação, mas na verdade nada é dado. Há um processo de construção que nós precisamos seguir agentes. Acho que o judiciário é um caminho, mas ele não é só um caminho, ele não é o único caminho. E nós tivemos um tempo bastante grande que este foi o único caminho. E apostávamos nas decisões judiciais como formas, elas são importantes nesse estado da forma constituída. O judiciário, a judicialização, porque ela decorre do reconhecimento dos direitos fundamentais, é por isso que a gente chega lá, mas há todo um caminho da política que não pode ser deixado, há funções que precisam ser resgatadas. E isso me parece que é um debate que a gente precisa fazer, porque nos últimos tempos nós misturamos as funções. Né? Os juízes foram militantes, né? Os procuradores foram, de certo modo, juízes, nós misturamos as funções, falta a militância da política, muitos vieram para o executivo, a maior parte. Então, essa mistura de funções me parece que é uma das questões que a gente precisa resgatar, inclusive dogmaticamente, discutindo esses temas. Né? Porque essa mistura de funções está fazendo que nós paguemos um preço muito grande, porque não se acredita mais nas instituições. Há um desânimo geral, nós mesmos, essa tua pergunta é reflexo disso, né? Os estudos que a gente produz são reflexos disso, e a gente tem que se afastar desse moralismo do bem e do mal. Não tem uma decisão para o bem
uma decisão judicial, esse maniqueísmo está nos conduzindo a uma sociedade fragmentada, a uma sociedade que precisa recuperar, né, me parece, essas funções e seguir caminhando. Eu sou, às vezes nas aulas me dizem assim, professora, a senhora é Alice. Eu digo, acho que sou mesmo, porque eu sou de uma geração que não enxergava, não tinha essas decisões, não tinha essa construção, não tinha essa construção das políticas públicas. E nós, bem ou mal, temos esse espaço construído. Acho que estamos num momento agora de entender que esse espaço construído, essa construção precisa ser mantida. E para isso, a gente precisa reforçar determinados parâmetros e compreender o momento que a gente está vivendo. Ok, doutora Vanessa, muito obrigado por sua Eu que agradeço. E fica o convite a você para que possa acompanhar as entrevistas que realizamos aqui, na 22ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Ambiental.